Unidos. E olha, a China prometeu inclusive um confronto direto com os Estados Unidos se o governo americano não mudar de postura. O novo ministro das Relações Exteriores da China, Zhang Shang, avisou que o confronto com os Estados Unidos vai ser inevitável. Pequim está em alerta com o Ocidente desde a visita de deputados norte-americanos a Taiwan e a acusação sobre o envio de um balão chinês para espiar os Estados Unidos. Certo, meu querido mano? É mais um capítulo desse quebra-cabeça complexo da geopolítica atual, onde a gente tem uma disputa clara entre as democracias liberais, lideradas pelos Estados Unidos e pela União Europeia de um lado, e as autocracias antiliberais, as autocracias de caráter socialista, como a China e a Rússia. E é bastante preocupante esse aumento de tensões. Parece uma espécie de segunda edição da Guerra Fria. A gente precisa se perguntar sobre o papel do Brasil nesse jogo geopolítico. É complexo porque a gente precisa equilibrar uma questão pragmática. A China é um importante parceiro comercial do Brasil, com uma questão de valores. Quais são os valores que devem pautar a atuação brasileira na política externa? Os direitos humanos, o respeito à soberania dos povos, a integridade territorial dos países, o que não tem sido respeitado pelo lado das autocracias. Como a gente sabe, há uma invasão da Rússia nesse momento na Ucrânia. É uma guerra de anexação de territórios, é uma guerra imperialista, onde a Rússia tenta ampliar o seu território, remetendo à ideologia da grande Rússia, aquela coisa de reconstruir o Império Russo, como já houve no tempo da União Soviética, por exemplo. E nesse contexto é preciso ter muita atenção com essa tensão entre China e Taiwan, porque a China tem feito manobras militares na fronteira com Taiwan e parece que pode se inspirar no que a Rússia está fazendo. Nesse sentido, é muito importante que a comunidade internacional tenha muita veemência e clareza em defender o princípio básico que rege o direito internacional, que é o do respeito à integridade territorial e à soberania de cada país. A gente não pode passar pano, não pode ter dúvidas em defender que todo país deve ter o seu território respeitado. Porque, do contrário, a gente vai acabar vendo uma escalada desses conflitos que pode, em último caso, claro, não estou querendo ser alarmista, mas em último caso pode levar a uma terceira guerra mundial. Você acha, Josias, que a gente pode chegar nesse nível de tensão entre os dois países? Eu não duvido de nada mais nesse mundo. Mas o que chama atenção é essa cara de que a Guerra Fria não acabou. E, de fato, ela não acabou, né? Se você vê, teve, assim, uma pausa, né? Enquanto a Rússia estava se redescobrindo, durante a ascensão de Putin veio para, de fato, se impor no mundo, para se colocar o Império Soviético. Ele é saudoso do Império Soviético, né? Ele não é Império Soviético, da União Soviética. O Império Russo, eu acho que era bastante diferente. E isso tudo é muito preocupante, as tensões só crescem, né? E os Estados Unidos têm um presidente senil, que cai a cada momento, né? Ele não consegue subir uma escada, ele tá muito velhinho e tá dando sinais de senilidade, né? Porque ele não consegue fazer um discurso, muitas vezes ele se perde no discurso, muitas vezes não dá para entender o que ele fala, né? Então isso tudo é uma situação muito preocupante, né? Porque os Estados Unidos têm sido ponto de equilíbrio aí né? Do mundo atual. E quando com um presidente fraco assim, né? E ao mesmo tempo é um presidente fraco que tem tendências intervencionistas, porque o Partido Democrata, né? Essa é a grande diferença do partido de Trump, né? Foi um dos motivos pelos quais Trump foi eleito. Trump não queria intervir em país nenhum, né? E, entretanto, ele tinha uma postura bastante firme, né? E aí chega o Biden, que tem cujo Partido Democrata tem essa tendência de querer intervir nos outros países, sair espalhando a democracia americana. Então é uma situação muito grave, muito preocupante. Muito bem. Alexandre Borges, vamos fechar esse assunto, por favor.
Bom, é tanto, né? Levantaram 20 bolas sobre esse assunto, mas realmente você tem um redesenho do mundo atual. A Rússia, claro, o Putin é um saudoso da União Soviética, mas ele não estaria fazendo nada do que ele está fazendo se não fosse o apoio da China. O ponto que a gente tem que olhar é a China. E a China está doida por uma desculpa para invadir Taiwan. Esse talvez seja o grande problema. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial em 45, vocês vão lembrar, você teve esse redesenho do mundo, mas em 49 teve a Revolução Comunista na China e o partido que mandava na China até 49, o pessoal do Chiang Kai-shek se mandaram para Taiwan, fizeram um território independente lá, e a China está desde 1949 dizendo, não, nós vamos invadir, nós vamos pegar Taiwan é nossa e tal. E agora parece que a China se acha já num ponto de começar a acostumar o mundo com a ideia de que isso vai acontecer. E uma tomada à força de Taiwan pode ser uma chamada muito forte ao Ocidente, mas até o Ocidente dizer que vai abrir uma guerra contra a chamada Eurásia, né, que é China, Rússia e ali alguns países em volta, é o que a gente vai ver e talvez o que defina o século XXI. Ninguém tem bola de cristal para ter certeza do que vai acontecer, mas o Ocidente não tem dado os sinais de força que a gente gostaria de ver para manter a Rússia e a China no seu lugar. Então, é aquela história, né? O Donald Rumsfeld, ele falava, a fraqueza atrai a agressividade. E toda vez que o Ocidente se mostra fraco, os inimigos do Ocidente se fortalecem. Muito bem.